Um bom anoitecer, amados irmãos, ligado ao corpo do Mashiach, bem-vindo mais uma vez a Querrilar de Comunhão do Mashiach. Um bom anoitecer a cada um de vocês. De antemão já vos peço a sua bênção, a sua permissão para entrar no recinto do seu lar, na sua sala, no seu quarto, na sua cozinha, que é aqui onde você esteja, para um momento de reflexão, um momento de comunhão. E que você possa ser bem-vinda em nome de Yahshua Mashiach. Bem-vinda, querida irmã Eli e toda a sua casa. Forte abraço, beijo no coração. Querida irmã Isabela Fidelis, bem-vinda, querida irmã. A Querrilar de Comunhão, querida irmã Edmar Martins, querido irmão João Fernando, querido irmão João, querido irmão João, e os amados irmãos que sempre têm mantido aí conosco a esse momento de comunhão. Bem-vindo a todos vocês, que há o derrame das suas benevolências em vossas vidas, em sua casa, querida irmã Eunice Marinho, de Campo Grande, querido irmão Chiquinho e a nossa amada querida irmã Rose. Forte abraço ao casal, que o Eterno continue abençoando as vossas vidas. Querido irmão Dito e toda a sua casa, que o Eterno derrame das suas benevolências. Querido irmão Jorge Serra e toda a sua casa, que o Pai continue cuidando de cada um de nós. Em nome de Yahshua, de antemão já pega aí um bloco de anotação, pega o seu caderno, pega a sua caneta, deixa de lado, que é assim que nós crescemos juntos, é assim que nós aprendemos. Querida irmã Dias, querida irmã Cris, Dial, querida irmã Josiane, nossa amada irmã Jô, e toda a sua casa, um forte abraço à família Johnny, a todos aí, querido irmão Jorjão, querida irmã Iranilda, beijo do coração de cada um de vocês que estão nessa sala aí. Querida irmã Cícera Fidelis, querida irmã Lourdes Santos, querido irmão Ajanailton de Almeida, querido irmão Claudir, querida irmã Aline Dias Moura, querida irmã Mari, e todos vocês, em nome de Yahshua, querida irmã Maria Suelen, querida irmã Aline Dias, né, já falei. Forte abraço a todos vocês aí, irmãos. Bom, Roberto, tu vai falar sobre o que hoje? Como sempre, a gente faz uma notificação bem antes. Querida irmã Elias Vaz, forte abraço, meu irmão. Que o Eterno continue abençoando a cada um de vocês. Querida irmã Berenice, querida irmã Eunice Maria de Franca, enfim, todos os amados irmãos, bem-vindo a Querrilar de Comunhão. Então, como eu estava falando, a gente sempre faz uma notificação, a gente libera um folder já notificando o tema da nossa Querrilar. E qual é o tema, irmão Roberto? Não olhes para trás. Não olhe para trás. E durante essa semana, meditando na palavra, o Pai colocou essa palavra no meu coração. Uma passagem muito conhecida por alguns assíduos leitores da palavra, mas que traz um despertamento que até o próprio Yahshua, nos seus ensinamentos aos seus discípulos, ele falou, olha, lembrai da mulher de Ló. Ele sempre enfatizou isso para aqueles que estão caminhando sobre a luz dos seus ensinamentos. Então ele enfatiza dizendo para os seus discípulos, lembrai-vos da mulher de Ló. E por que Yahshua enfatizou isso? Por que Yahshua enfatizou isso? Porque isso é algo importante. É algo que não pode sair da nossa mente. É algo que tem que estar arraigado. É algo que tem que estar ali impregnado na nossa mente. A caminhada não é fácil para ninguém. As pessoas que acham que caminhar na luz é fácil, cuidado para você não cometer esse equívoco e se ensoberbecer. Não é nada fácil caminhar na luz. Para manter a luz acesa requer muito esforço. Para continuar andando sobre a luz requer muito esforço, e isso é individualmente de cada um. Então, Yahshua, aos seus seguidores, a sua escola de alunos, rumo à Nova Canaã Celestial, ele deixa esse lembrete, lembrai-vos da mulher de Ló. É mesmo, irmão Roberto? É. Então, um forte abraço a cada um de vocês, pessoal da África, pessoal de Portugal,
querida irmã Ana Tavares em tempo real conosco, querida irmã Maria, querida irmã Nilce, esse povo amado de Portugal, um forte abraço a todos vocês, um beijo no coração, pessoal da África, o pessoal da Nigéria, o pessoal de Angola, Burkina Faso, pessoal de Guiné-Bissau, forte abraço a cada um de vocês, firme na caminhada, querida irmã Elda, de Angras do Reis, e a cada um de vocês, irmãos. Então, sem muita delonga, que o nosso tempo é muito curto, hoje nós vamos ter o Partir do Pão. Você que por alguma eventualidade esqueceu, dá tempo ainda de você fazer o seu pão, providenciar para nós aqui em memória de Alcha, como ele colocou nos seus ensinamentos, e Shaul lá enfatizou, veio também confirmando aquilo que Alcha já tinha ensinado. Então hoje é dia, todo primeiro domingo de cada mês, a gente faz o Partir do Pão aí. O pessoal que já está acostumado a fazer o Partir do Pão conosco, então já está ciente dessa situação. Vamos orar ao Pai com uma breve oração e já vamos entrar aqui na fala em nome de Alcha. Curve a sua fronte, me ajude em oração agora. E nesse momento nós travamos uma batalha no campo espiritual, porque algo sempre quer interferir para que a mensagem não seja divulgada, para que a mensagem não venha ao seu propósito a qual o Ruach Kadosh quer levar essa fala. Então oremos ao Pai e peço o seu auxílio, a sua cobertura nesse momento de intercessão. Queremos curvar nossa fronte na presença do Todo-Poderoso, do Soberano, reconhecendo a nossa pequenez, as nossas inconstâncias, as nossas falhas, tudo aquilo que deixamos de produzir para o reino, de tudo aquilo que negligenciamos, sabendo já que não deveríamos mais negligenciar. Pedimos o teu perdão, pedimos a tua benevolência, justifique-nos pelo sacrifício do madeiro, através do amor de Alcha e o seu Pai, dando o teu unigênito para morrer por cada um de nós e para nos vivificarmos sempre na tua presença, Pai. Lava-nos nessa noite, ficaremos mais alvo do que a neve, purifica-nos com isopor, e que a alegria da sua salvação, do seu resgate, seja de contínuo, seja constante, enquanto tivermos nessa matéria caída, caminhando na terra dos viventes. Em nome de Alcha, oro te pedindo que a tua palavra vá e produza o resultado a qual está sendo enviado agora ao corpo do Mashiach, e ao alcance de todas as almas, de todos os ouvintes, que haja edificação no corpo do Mashiach. Esse é o propósito da Querrilar, Pai. Esse é o propósito do nosso ajuntamento, usando essa ferramenta, usando a tecnologia que nós temos hoje, e podemos disponibilizar para que a tua palavra seja propagada. Assim oramos, te pedindo a tua bênção, o teu guardar, te pedindo, Pai amado, a tua presença e que o teu nome seja enaltecido em nome de Alcha, o Mashiach. E assim seja, ou assim será para todos sempre. Aleluia, amados irmãos. Então nós vamos aqui para um texto áureo, um texto que vai nos enfatizar aquilo que nessa noite o Ruach Kadosh vai soprar a Querrilar do Mashiach. Aonde está, irmão Roberto, o texto que nós vamos aqui usar como referência, como base? No Gênesis, no capítulo de número 19. Gênesis, capítulo 19. Tudo o que nós precisamos está a partir do verso 17 ao versículo de número 26. E para não ser muito extenso, eu vou ler só alguns versículos. A base simplesmente que nós queremos para que o Pai comece a desatar todo esse nó e haja um desfecho para a glória de Yahweh. Versículo de número 17 diz assim: E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás, e não pares em toda esta campina. Escapa para o monte, para que não pereça. E lá no verso 26, resumindo aqui, vai dizer o seguinte: E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Primeiro vê a orientação, segue olhando para o alvo, para aquilo que está determinado, para aquilo que está sendo orientado. Não pares.
Veja aqui que tem mais um conselho. Siga em frente e não pare, e não pares em toda a campina. Escapa, vem a terceira determinação. Segue em frente, não para, por quê, irmão Roberto? Para escapar o quê? Do juízo, da sentença, do que está para acontecer, para que não pereças. E aí lá no verso 26, resumindo aqui, o capítulo 19, do verso 17 ao 26, resumindo, lá no verso 26, nós temos essa narrativa que vai dizer: e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Qual é o propósito, irmão Roberto, dessa fala? Qual é o propósito da Querrilar de hoje? É exortativo, amados irmãos. Alertar sobre o perigo de prender-se o coração ao passado, aquilo que dá legalidade nessa esfera terrena. Lembrando que quem segue a Yalcha deve andar pela Emonar. É um fato. Quem segue Yalcha não pode ser no oba-oba, não pode ser na emoção. Não, irmão Roberto, não. O combustível da caminhada é Emonar. E sem olhar para trás. Por isso que o apóstolo Shaul, no capítulo 8 de Carta aos Coríntios, ele vai dizer: olha, a Emonar vem por ouvir. E ouvir o quê? Ouvir a palavra. Então, qual é o combustível? Você está sempre atento à palavra de Al, a palavra que vai te fortalecer, a palavra que vai mexer com o seu espiritual e vai te levar a níveis espirituais, amadurecimento, e vai fazer você caminhar firme. Então, a palavra de hoje é mais um lembrete exortativo de como precisamos nos comportar nesta caminhada. O texto das Escrituras, dentro de todo um contexto histórico, vai nos mostrar algo interessante. Ló e sua família estavam vivendo em Sodoma, uma cidade corrompida, todo mundo sabe disso, até uma criança sabe disso, marcada pelo pecado e preste a ser destruída. Não pensa você que o pecado ele vai prevalecer para sempre, não. Sempre há um juízo quando o ambiente é de pecado, quando as coisas fogem ao temor de Al. Então, ele alerta, ele fala, ele orienta, ele adverte. Por quê? Porque o pecado ele não vai prevalecer para sempre. Então, Ló vivia nessa cidade chamada Sodoma, que era uma cidade aos olhos de Al que já estava cheirando mal as suas narinas. E aí, devido uma fala de Abraão, mediante uma promessa que Al tinha sobre sua vida e sobre a sua casa, Abraão, ele sabe do juízo que está às portas sobre Sodoma, mas ele lembra do seu filho, do seu sobrinho que está lá, que foi criado como um filho. E ele suplica a Al para que usasse de benevolência. E ele ainda, em diversas tentativas, isso está lá no Gênesis, ele vai dizer para pai: olha, se tiver lá, pai, 50 justos, e Al vai falar: se tiver 50 justos lá, eu não destruo Sodoma, nem Gomorra. Mas se não tiver 50, tiver 40, não destruirei Sodoma e nem Gomorra. E aí ele foi descendo a conta. Foi subtraindo na intenção de ver até onde ele podia ir. 50, 40, 30, 20, 10. E ele sabia lá no seu íntimo que não tinha ninguém a qual pudesse, naquele momento, impedir a ira de Al para que aquela cidade, para que aquele povo não fosse destruído. Chegou até Ló
E ao conhecendo o coração de Abraão, ele usa de benevolência e agora envia mensageiros até esse parente de Abraão, no afã de resgatar não somente ele, mas toda a sua casa. Porque eles viviam numa cidade, segundo as práticas pecaminosas, acabou sendo sentenciado. E agora Iau envia os mensageiros para notificar a Ló e toda a sua casa o que estava por vir. Mesmo diante do aviso de Iau, mesmo diante a benevolência de Iau, a mulher de Ló não conseguiu se desprender do que deixava para trás. Ela, poxa, eu vou ter que sair, mas eu vou ter que deixar toda essa minha vida que eu vivia para trás. E a ordem era sair. Quando o mensageiro chegou, o anjo, ele deu uma ordem direta. Não olhes para trás. Olha, eu vim dizer que vocês precisam sair desse lugar. Sair desse lugar. Lembra aquilo que o pai falou lá no livro do profeta Ishaial, no capítulo 52? Sai dela, povo meu. Tem gente aí que conhece o nome de Iau e Ausha, se denomina Ialdim, mas quer continuar vivendo no templo de pedra. Quer viver sobre ainda a tirania de todo o regime religioso. Quantas pessoas, muitas das vezes, na particularidade, querem me perguntar isso. Mas, Roberto, eu estou sozinho, eu podia ir lá, é contigo mesmo. Como se eu fosse ou tivesse a resposta para todas as perguntas que muitas das vezes me fazem. Então, é bem claro, quando o Iau dá uma ordem, tem que meter o pé, tem que fazer o que ele está falando. Ele falou para Ló e toda a sua família, ó, sai fora. E nem olhe para trás, e nem pare. A mesma coisa o pai falou para aquelas pessoas, a cada um de nós que estávamos vivendo uma vida de religiosidade, preso à religião, preso a perímetro, a construção feita pela mão dos homens. E quando eu entendo isso, quando essa verdade entra no meu coração, eu meto o pé do sistema e as escrituras vai dizer, e nem olhe para trás, Roberto, nem olha para trás, ore para quem ficou, mas mete o pé, sai dela, povo meu, sai dela. Isso aí é para essa galera aí que fica balançando ainda, achando que tem que fazer alguma coisa lá no sistema, muitas das vezes querendo usar de álibi. Você não vai pregar para ninguém lá, você não vai converter ninguém lá. Se você quer tirar alguém do sistema, é com o seu testemunho, com a sua vida, sabe? Com o seu caminhar aguerrido. É assim que a gente ganha as pessoas do sistema, mostrando a verdade, Iau e Ausha, e assim adiante. Então, a ordem era o quê? Sai fora. E mediante aviso. O mensageiro falou, sai fora, não olhe para trás. A mulher de Ló não conseguiu se desprender do que deixava para trás. É igual muita gente, irmãos, que sabe os nomes Iau e Ausha, mas vive uma vida como se estivesse dentro do sistema ainda. Uma vida cheia de dogmas, cheia de costumes ainda religiosos. Então, quando o mensageiro, o anjo, ordenou, não olhe para trás, ela desobedeceu, ela burlou um princípio, ela desobedeceu e virou uma estátua de sal. Isso é símbolo de quem fica paralisado no meio do caminho. Está cheio de estátua de sal já no meio de nós e muitas das vezes as pessoas não perceberam isso. É um símbolo, irmão Roberto, é um símbolo. Ficou paralisada. Ficou paralisada no meio do caminho por causa da saudade do mundo. Quantas pessoas, quantos de nós estamos já com paralisia e ainda não percebemos? Por quê? Dogmas, saudades ainda daquele tempo de outrora, daquele tempo do mundo. E Ausha séculos depois. Isso aconteceu muito antes de Ausha chegar aqui nessa esfera terrena.
Mas as escrituras é linda, tudo se combina, tudo se encaixa. E Alcha, séculos depois, irmão Roberto? Sim, séculos depois, resumiu a história em uma frase que ecoa até hoje. Irmão Roberto, que frase que é? Está lá no livro de Lucas, no capítulo de número 17, no verso 23. Que frase é essa, irmão Roberto? Lembrai-vos da mulher de Ló. E Alcha, ele falou para os seus discípulos isso, e continua ecoando essa fala. Aonde está, irmão Roberto? Lá no livro de Lucas, no capítulo 17, no verso de número 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. E por que ele enfatiza isso? Lembra, Roberto, lembra da mulher de Ló. Lília, Chiquinho, Rose, lembra da mulher de Ló. Por que eu tenho que lembrar, irmão Roberto? Porque desobedeceram a ordem. Desobedeceram a ordem que foi para sair, para caminhar, sem olhar para trás, sem parar, sem deixar se distrair com as coisas que a este mundo estão arraigadas. Nesta mensagem, nesta fala, nós vamos aprender, amados irmãos, três lições, podia ter até mais, 3 lições espirituais com esse personagem, com essa personagem que nós identificamos como a mulher de Ló e sobre o perigo de olhar para trás. Eu lembro, há muitos anos atrás, alguém me procurou, muito assustado, chorando. Não tínhamos ainda sido alcançado pelo nome, mas havia um projeto do Pai para nos alcançar. E essa pessoa teve um sonho, e esse sonho o deixou muito conturbado, e me procurou e desabafou comigo. Ele falou, olha, meu irmão, na época eu era um líder religioso, estava arraigado dentro do sistema, e as pessoas me procuravam muito para aconselhamento. E aí essa pessoa chegou perto de mim chorando, eu tive que acalmá-lo, e ele falou, tenho que te contar uma coisa, que foi um sonho que não foi um sonho. Eu creio muito na revelação que o Pai pode dar um despertamento a qualquer pessoa. Não é uma regra, mas o Pai pode usar ainda, na atualidade, esse benefício para despertamento. Diz a palavra que operando ele, quem impede? Ninguém impede. Aquilo que Yahweh quer fazer na vida de uma pessoa, ele faz, irmão. Independente daquilo que o homem acha, daquilo que o homem coloca que é certo e errado, ele faz. Simplesmente ele faz. Simplesmente ele faz. Pois é, Yahweh deu um sonho a esse irmão e ele me relatou como foi esse sonho. Ele disse para mim que estava numa fila, e diante dele havia uma porta dourada aberta, e aquelas pessoas com vestes brancas, e ele também se encontrava no meio dessas pessoas, caminhando em direção àquela porta que estava aberta, dourada. E em passo a passo eles foram chegando, e ele me contando, quando faltava duas pessoas, antes de mim, eu era a terceira pessoa para adentrar pelaquela porta dourada, alguém deu um tapinha nas minhas costas. E eu sutilmente dei uma olhada para trás. Nisso que eu dei uma olhada para trás, e quando eu volto a olhar para frente, a porta estava já fechada. Ele, na sua vez, a porta estava fechada. Por que isso? Porque olhou para trás. E a ordem é não olhar para trás. Nessa caminhada, alguém fala contigo, alguém bate nas tuas costas, você pode responder. Você pode dar atenção a essa pessoa, ou quem seja que for, mas o foco é estar no alvo, o foco é estar na frente. Isso nos ensina a não se distrair por coisa alguma. Hipótese nenhuma pode fazer nós olharmos para trás. Porque
Esse momento pode ser um momento fatal, um momento que pode nos tirar da visão celestial. Então nós queremos falar aqui, extrair 3 lições espirituais com essa personagem que identificamos como a mulher de Ló e sobre o perigo de olhar para trás, se distrair. Então, enumere comigo, qual é a primeira lição, irmão Roberto? A primeira lição é: quem ama o mundo tem dificuldade de obedecer a Yahweh. Isso é forte, fortíssimo. Quem ama o mundo, não tenho dúvida nenhuma, tem dificuldade a obedecer a Yahweh. Diz as Escrituras aí, como se demorasse, os varões lhe pegaram pela mão e o puseram fora da cidade. No verso 16 do capítulo 19 de Gênesis. Rápido, os mensageiros seguraram pela mão e havia uma urgência de tirar aquelas pessoas daquele recinto, daquela cidade. Porém, havia um problema muito sério. O coração da mulher de Ló ainda estava preso a Sodoma. Quantos de nós, irmãos, vamos ser sinceros, quantos de nós estamos presos ainda a coisinhas desse sistema terreno? Ela até saiu da cidade, porque a Escritura vai dizer que os anjos, os mensageiros, seguraram as pessoas pelas mãos. Ela até saiu da cidade, mas a cidade não saiu dela. Quantas pessoas, quantos de nós confessamos Yahweh e Alcha, mas tem muita coisa arraigado ainda do mundo. Tem muita coisa arraigado do mundo. Nos mínimos detalhes, aquilo que você acha que não tem nada a ver, traz uma interferência no nosso relacionamento com o nosso Abba. Então, quando nós estamos ainda arraigados com as coisas do mundo, com as coisas do passado, há uma demora de obedecer. Olha o que aconteceu. A demora em obedecer mostra a resistência do coração de quantas pessoas. Enquanto o mensageiro, os anjos, apressavam Ló e sua família, hesitavam. Não era só apenas a mulher de Ló, as suas filhas também, não tenho dúvida, teleguiada pela sua mãe. Enquanto Ló entendia que o passo tinha que ser mais ligeiro, que a convicção ela não podia falhar de sair daquela cidade, contrapartida, essa personagem, suas filhas ainda, hesitava, resistia. Esse é o problema de muitas pessoas ainda que têm o coração arraigado com as coisas desta terra. E ao liberta o corpo, bota uma coisa na sua mente, mas espera que o coração também se desprenda. Se desprenda, sim. Ele parte as algemas, que estava arraigada nos tornozelos e nos punhos, mas ele quer um desprendimento do coração. Lembra quando eu falei semana passada, na nossa Querrilar passada, que eu falei que Yahweh não quer coração de ninguém, como você aprendeu no sistema? Yahweh quer meu coração. Onde está escrito isso? Yahweh quer aquilo que o seu coração produz, até porque o coração do homem é cheio de malignidade. É só você ler, ver as cartas de Shaul, que ele vai ver o coração do homem. Só você ver Gálatas e você vê o que no coração do homem está. Então, como é que Yahweh quer um coração estragado desse? Como é que o Yahweh quer um coração desse maligno, cheio de malignidade? E vê lá o que está escrito no coração. É só você ler lá as cartas de Coríntios, é só você lá ler a carta de Tiago, que você vai ver o que está dentro do coração do homem. Só malignidade, prostituição, adultério, mentira, ganância, rixa, rivalidade, ódio, orgulho. Como é que é o que é um coração desse, irmãos? Como é que o soberano, conhecedor do bem e do mal, quer um coração desse? Não, ele quer que a mensagem chegue a esse coração.
Ele quer libertar o seu corpo das algemas, da droga, do vício, dos costumes, arraigado com essas coisas da terra, para que o teu coração agora venha produzir coisas boas. Então ele quer o fruto daquilo que você pode produzir através de um comportamento diferenciado. Então, e ao liberta o corpo, mas gera uma expectativa que o coração também se desprenda. O que Yahshua ensinou? Aonde tiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. Então é contigo, é comigo. Aonde está o seu coração, ali está o teu tesouro. Se o teu coração ainda está nas coisas arraigadas desta terra, ali está o seu tesouro. Olha o que diz o apóstolo Yohana em sua epístola, a primeira epístola de Yohana, no capítulo de número 2, no verso de número 15. Pois a sua palavra nos ensina: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. E aí ele vai continuar a dizer, por quê? No mundo vai fazer que você seja atraído pelas concupiscências dos olhos, pela concupiscência da carne e pela soberba da vida. É isso que o mundo tem a te oferecer, concupiscências. Desejos carnais, desejos gananciosos, desejos maléficos. E uma vez em Yahshua, devemos estar focado, olhando, sabendo que habitamos numa matéria caída, num corpo já condenado à sentença de uma morte física, porém, nós podemos se aproximar daquilo que é vivificação do Espírito através da palavra, através de uma entrega, através de uma vida, pelo menos se esforçando a ter o aval do reino. Quem ama o mundo mais do que a Yahweh, acaba preso entre o passado e o futuro. É mesmo, irmão Roberto? Fica preso, irmão. Você fica numa dimensão que você nem imagina. Né? E outra coisa ainda, se você ler a carta de Yohana, lá no seu capítulo 1, primeira epístola 2,15 à frente, você vai ver que quem ama o mundo de uma forma tão assim absurda constitui-se inimigo de Yahweh. Então essa é a primeira lição que nós aprendemos. Nós temos que a cada dia orar: Pai, me liberta dessas coisas aí. Me liberta dessas coisas aí, porque é um convite. É um convite. A Arapuca está armada 24 horas, para mim cair, para você cair. Então nós devemos chorar. Como diz carta aos Hebreus, lá no capítulo 4, chorar até sangrar, se for o caso. Mas, irmãos, nós estamos indo para um local onde o Pai nos prometeu uma vida de esplendor e nós não podemos abrir mão por momentos apenas prazerosos. Não é fácil, não é fácil. Não é fácil, é um desafio que eu e você temos que vencer dia após dia. Sabe? Tentando desvencilhar nossas mentes do pecado, das coisas que vai nos contaminando, vai nos minando devagarzinho até nos rebentar. O segundo conselho, o segundo aprendizado, é que nós podemos absorver com esta lição, é que quem olha para trás perde o que Yahweh tem à frente. Olha que coisa forte. É mesmo, irmão Roberto? Fica olhando para trás para tu ver. Eu fico olhando para trás para me ver. Eu não vou conseguir ver o que Yahweh tem à frente, aquilo que ele já determinou. Olha o que diz o Gênesis capítulo 19, verso 17. Não olhes para trás. Mas a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida em estátua de sal. Isso já está lá no verso 26. Mas no verso 17, o anjo vai dizer, o mensageiro vai dizer: não olha para trás, mulher. Não olha para trás, não olha para trás. Não olha para trás. Quantas pessoas? Porque não houve o arrebatamento, aquilo que muita gente esperava, segundo o que passaram para cada um de nós, já voltaram a olhar para trás.
porque creram mais nos homens do que nas promessas, creram mais nos homens do que naquilo que é profecia segundo a vontade do Abba Pai. O olhar, amados irmãos, dela revelou um coração dividido. Irmão Roberto, um coração dividido. Olhou para trás, revela para nós um coração dividido. Não consegue ver aquilo que está à frente, aquilo que Al já preparou à frente. Por quê, irmão Roberto? Porque está olhando muito para trás. Olhar para trás é sinal de arrependimento pelo que Al já o libertou. Não, estou aqui em Al Yasha, mas eu queria dar um pulinho lá no Egito ainda. Aquele olhar mostrou saudade do passado. Quando você ficar olhando muito para trás, você mesmo, sem declarar com seus lábios, você está com saudade do passado. E não gratidão pelaquilo que você já alcançou como libertação. Mas quando a gente começa a olhar muito lá para trás, a gente muitas das vezes é covarde, não quer declarar, mas simplesmente isso nos mostra que é saudade daqueles velhos tempos de outrora, daquele velho tempo onde, infelizmente, mesmo não acreditando muitas das vezes, nós éramos marionetes do diabo. Então, amados, olhar para trás é sinal de arrependimento pelo que Yahweh já fez por nós, já nos libertou de várias áreas da nossa vida. Aquele olhar simplesmente só mostrou saudade do passado. Saudade do passado, de engano, de mentira, de prostituição, de vícios, de perigo de morte. Toda hora a gente estava na boca do jacaré e o pai livrava a gente, irmãos. Toda hora, porque ele tinha um projeto lá na frente de resgate. Eu não posso esquecer disso. Eu não posso esquecer disso. Então, qual foi o resultado, irmão Roberto? O resultado foi estagnação. Estagnação. Virou uma estátua de sal, símbolo de quem para no meio do caminho. Nós temos um jargão aqui que nós construímos, que eu aprendi quando eu estava no militarismo. E eu passei isso para os irmãos porque aquilo somou na minha vida e até hoje soma. Estamos numa corrida. E qual é o propósito? É ficar sempre no meio para frente. No meio para frente. Muita gente não esqueceu, não. A irmã Eli ainda há pouco escreveu isso aí. Do meio para frente. Como é que é isso, irmão Roberto, para quem nunca ouviu falar isso? Porque do meio para trás, você corre o risco de ficar. Do meio para frente, você está no grupo dos motivados. Todo mundo quer chegar do meio para frente, do meio para frente. É o meio. Você escolhe do meio para frente ou do meio para trás. Porque do meio para frente você está no grupo dos motivados. E a probabilidade e a porcentagem de você chegar com aqueles que estão na frente, aqueles que já estão vencendo, a chance é muito grande. Mas do meio para trás, a probabilidade de você também ficar, ela é real, porque é o pessoal que já está desmotivado, já está demonstrando cansaço, já está demonstrando falta de resistência. Então, o conselho é ficar do meio para frente. A mulher, ela agora quis olhar para trás. E aí o que vai acontecer? O resultado foi ela se transformar numa estatueta. Se transformou, irmão Beto? Se transformou. As Escrituras também nos adverte, através do próprio Alcha, no capítulo 9 de Lucas, verso de número 62, Lucas 9, 62, que diz assim: ninguém que lança mão
do arado e olha para trás é apto para entrar no reino de Al. É simples. A palavra de Al é cheia de advertência, cheia de alerta. E Alcha falou, olha, Querrilar do Machia, lembrai-vos da mulher de Ló. Quem olha para trás perde o avanço e se torna a lembrança do que poderia ter sido. Né, irmãos? Fica lá se remoendo. Então, uma vez, saiu do Egito, saiu do charco do lodo, do lamaçal do pecado, saiu do juízo, porque o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Al é a vida eterna. Vamos para a nossa terceira lição. Quem segue em frente vive o novo de Al. É mesmo, irmão Roberto? É claro, irmão. Quando eu ando para frente, a probabilidade de eu ver coisa nova, ela é real. Quando eu volto para trás, eu vou encontrar só coisa velha. Só resto. Tudo aquilo que eu já consegui até a atualidade, que eu quiser voltar para trás, eu vou encontrar todas aquelas coisas ruins que estão lá para trás. Porque as escrituras é bem clara. A escritura é bem clara. Escapa-te por tua vida. Escapa-te, Roberto, por tua vida. Escapa-te para o monte, para que não pereça. Está no verso 17 do capítulo 19. O mandamento do soberano Yahweh é bem claro. Fugir e não olhar para trás. A obediência era o caminho da vida. A obediência sempre foi o caminho da vida. A curiosidade daquela mulher o levou ao caminho da morte. Olha aí, irmãos. Tem muita gente que fica curiosa em querer dar uma olhadinha para trás. Mas, Roberto, será o que está acontecendo lá atrás? Isso já não te pertence, já não me pertence mais, irmão. Na caminhada espiritual, o olhar é para frente, é sempre no foco. É sempre no foco. Você já viu alguém caminhando, olhando para trás? Vai dar com a cara na parede. Vai dar com a cara no porte, vai dar com a cara no muro, vai cair num buraco, vai tropeçar na pedra. O olhar tem que ser fito à frente. E olha só, tem aqui uma simbologia tremenda nessa passagem. O mandamento de Al para aquela família, diretamente para Ló, diretamente para sua casa, foi o seguinte: fugir e não olhar para trás. Fugir para onde? Olha, a obediência era algo fundamental, era o caminho da vida, mas a curiosidade daquela mulher o levou ao caminho da morte. O monte representa o lugar da presença e da segurança. Ó, mandou fugir para onde? Mandou ir para onde? Para o monte. E Al sempre nos chama para mais alto. Ó, é para cima, para longe da destruição e perto da sua presença. Foi para onde, irmão? Foi para o monte. Ó, vai ficar lá perto de mim. Foge rápido, em passos largos, vai para o monte. Se aqui o monte representa a presença de Al, a proximidade de Al. Quando você busca Al, quando você ora, independente de monte físico, presta bem atenção. Independente de monte físico, aonde você orar, aonde você consagrar sua vida, te leva para cima, te leva para a presença, te leva, sabe, para a segurança. Era isso que Al estava falando para aquela família através dos seus mensageiros. Aquele monte, simplesmente físico, para onde era o refúgio, representava um lugar seguro. E Al sempre nos convida a subir. Sobe aí, Roberto, nas suas orações, nas suas súplicas, na sua espiritualidade, no jejum, na oração, no testemunho. Cada vez que você procede assim, você vai subindo, você vai mais alto. Para longe da destruição, para longe do pecado, para longe da queda e perto da minha presença. É assim. Para que eu e você recebamos, provamos o novo
de Ial, há uma exigência do desapego do velho. Ial ensinou bem claro, como é que eu vou colocar vinho novo em odres velho? Como é que eu vou colocar remendo novo em roupa velha? Vai dar ruim. O novo de Ial sempre irá exigir o desapego das coisas velhas. As coisas velhas já se passaram, mas a Escritura vai dizer isso. Segunda carta ao Corinto. Shaul escreve no capítulo 5, no verso 17. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se faz nova. Uma vez olhando para frente, olhando para o alvo, autor consumador da nossa fé, encontraremos repouso para as nossas almas. Quem olha para frente vive o futuro de Ial, amados irmãos. É um fato. Olha que coisa interessante. Quem olha para frente vive o futuro que Ial preparou. Quem olha para trás permanece preso ao que já foi. Então pega essa visão. São essas lições que nós aprendemos com essa personagem. Eu quero concluir aqui a minha fala, porque nós vamos estar fazendo o nosso cerimonial em memória de Yahshua. E eu quero terminar minha fala, eu quero estar concluindo aqui essa mensagem que o Pai agregou ao meu coração para que eu viesse compartilhar com o corpo do Mashiach para edificação. E eu quero concluir dizendo o seguinte para você, minha amada irmã, meu amado irmão. Essa personagem aqui chamada Mulher de Ló representa todos que começam a caminhada, mas não a completam. Isso é triste, irmão Roberto, tristíssimo. Ela até saiu de Sodoma, mas não deixou Sodoma sair dela. Isso é um fato que acontece na vida de tantas e tantas pessoas. Não foi por falta de auxílio, não foi por falta de mensagem, não foi por falta de uma manifestação sobrenatural, mas foi por escolha. Olha o que Yahshua repetiu, ensinou há 2000 anos atrás e hoje estamos tendo a oportunidade de parafrasear a mesma fala dele. Lucas, capítulo de número 17, versículo de número 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Ó, Querilar do Mashiach, lembrai-vos da mulher de Ló. É um alerta para cada um de nós, é um alerta para mim. Quem tem saudade do que Ial já libertou, quem tem saudade, irmãos, de viver aquela vida ruim de novo, daquilo que Ial já fez, não olhar para trás com saudades do pecado, não podemos. Da velha vida, ou das coisas que ficaram. E o conselho é o que, irmão Roberto? Olhe para frente, olhe para frente, olhe para o madeiro, olhe para a eternidade. Ial não te chamou para ser uma estátua de sal. Ele não te chamou para você ser uma estátua de sal. Olha que coisa interessante, mas que você chegue ao final da sua trajetória. Foi por isso que Ial nos chamou. Olhe para frente, para o madeiro, para a eternidade. Ial não te chamou para ser uma estátua do passado. Aleluia, mas para ser testemunha viva do presente. Repita aí baixinho. Repita aí baixinho, fala consigo mesmo, fala com alguém que está ao seu lado. Ó, Ial não me chamou para virar uma estatueta. Eu tenho que terminar esse trajeto, eu tenho que terminar essa trajetória combatendo o bom combate da fé, combatendo o bom combate da emuná. Ial não me chamou para, no meio dessa caminhada, virar uma estátua de sal, virar escárnio, virar zombaria, mas ele me chamou para ser uma testemunha viva
do presente, no presente, na era presente. Siga em frente. Siga em frente. Não olhe para trás. O melhor dial estar diante dos teus olhos. O melhor dial está diante dos teus olhos e não atrás. Aquilo que ele já fez por mim e por você, sejamos gratos. Louvemos. Encontremos força para salmodiar cânticos novos a cada despertar de cada manhã. E eu quero terminar essa fala usando o versículo de carta aos Filipenses. Começa no verso 11, 12, 13 e 14, mas eu quero só falar aqui do verso 14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de em Yahshua o Mashiach. Vou ficar torcendo aqui que essa fala, que essa mensagem, que essa paraxá, ela venha ficar arraigado no seu coração e possa, de uma certa forma, ter despertado a muitos que talvez, sem consciência, está olhando para trás. Mas que o Ruach Kadosh possa falar forte no seu coração na noite de hoje. E que Yahweh possa continuar te abençoando poderosamente no seu amor. Nós vamos aqui para o nosso cerimonial. Prepare o seu utensílio, o seu suco da sua uva, o seu pão. Quem estiver do seu lado, mas se não tiver, nós estamos aqui juntinho, em comunhão, em espírito, usando essa tecnologia, usando esse aparelho para mais um cerimonial, fazendo aquilo que Yahshua nos orientou, e logo após Shaul vem e confirma com um testemunho forte. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 11, no verso de número 23, temos essa narrativa. Pois eu recebi de Yahshua, Shaul falando, o que também vos entreguei, que Yahshua o Mashiach, na noite em que foi traído, tomou o pão. Tomou o pão, Humberto, tomou o pão. E logo após haver dado graça, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, e fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamai a morte de Yahshua até que ele venha. Ele não veio ainda, irmão. Ele não veio ainda. O arrebatamento vai acontecer com um grupo bem singelo, mas as Escrituras vai dizer que na segunda vinda de Yahshua todos os olhos verão. Aí sim, aí você não precisa mais fazer o partido do pão. Na primeira vinda vai ser um arrebatamento para a minoria, para os vencedores, para o filho varão, para a cevada. Você já aprendeu tudo isso. Mas a sua segunda vinda, as Escrituras vai dizer que todos os olhos o contemplarão. Mas ele não veio ainda. E é por isso que nós estamos aqui com muito carinho, com muito respeito, com muita convicção, para nós, mais uma vez, em memória de Yahshua, fazermos esse memorial. Nós queremos agradecer a Yahweh por esse momento, quero agradecer a Yahweh pela sua vida. E as Escrituras é bem clara que disse que ele estava ali naquela festa do Pessa, aquela festa anual, em Al-Shalom, junto com seus amigos. Ele estava ali participando do jantar, era o Pessa, era o jantar, sim, era o jantar, o Pessa. As Escrituras vai dizer que Yahshua agora, ele toma um daqueles pães que estava sobre a mesa,
E ele agora vai instituir o Partir do Pão, algo particularidade com os seus seguidores, com os seus alunos. É isso que nós estamos fazendo aqui agora. O peso é uma coisa, o Partir do Pão é outra. Nós já cansamos de ensinar isso. E Yahshua agora ele vai dizer, ele vai tomar, né? Shaul dizendo que ele tomou o pão, deu graça, partiu e disse, este é o meu corpo, partido e dado a vós. Fazei isso todas as vezes que estiverem reunidos em memória minha. Pode partir o seu pão com a pessoa que está do seu lado. Se você está sozinho na sua casa, você está partindo pão comigo e com os demais irmãos que estão aí em comunhão nesse momento. Agradecemos a Yahweh por esse momento de podermos refletir na vitória que ele nos deu no madeiro através da sua vida de Kadosh, uma vida limpa, uma vida de testemunho forte. E ele deu essa prova de amor, derramando o seu precioso sangue naquele madeiro para nos redimir de todos os nossos pecados e culpas. Então, em memória de Yahshua, nós partimos este pão. Pode partir o pão e pode agora comer desse pão. Bendito seja Yahweh e a força do seu poder. Diz essa escritura aqui agora, depois de cear, ele tomou o cálice e dando graça ao Pai, ele disse, este é o cálice do meu sangue, uma nova aliança que faço convosco. Bebei todos vós e traga isso à sua memória, em memória de mim. Fazei isso. O Salmo 116, no versículo 12 e 13, vai dizer, que darei eu a Yahweh, que darei eu a Yahweh, por tantos benefícios ao qual tem me feito. E o próprio salmista responde, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome de Yahshua enquanto viver. Ó Yahshua, você pode invocar o nome dele? Você pode agora ter um momento de reverência e agradecer Yahweh e bendizer a ele, Yahshua. Obrigado por tudo, obrigado pela essa comunhão. Em memória de Yahshua, bebamos do suco da uva, simbolizando o sangue precioso derramado em comunhão, em remissão a cada um de nós. Bebamos em memória dele. Bebamos. Bendito seja Yahshua. A minha alma bendiz a Yahweh e a Yahshua. A minha alma bendiz a Kehilah do Mashiach, a esse momento de comunhão, a esse momento de reflexão das Sagradas Escrituras. Lembrai-vos, ó Kehilah do Mashiach, lembrai-vos da mulher de Ló, como o nosso mestre Mashiach nos ensinou. Lembrai-vos da mulher de Ló, para que nessa trajetória, nessa caminhada, nenhum de nós se transformemos em estatueta de sal. Por amar mais este mundo, amar mais essa esfera, do que o amor de Yahweh dado a cada um de nós gratuitamente. Quero ficar por aqui, quero te agradecer a sua companhia. Quero desejar para você um começo de semana mais do que promissor, que o Pai te dê saúde, que o Pai te dê perspectiva de vida, que o Pai te dê dinâmica na leitura das Escrituras, que o Pai te dê dinâmica nas súplicas, nas orações,
Que o Pai te dê força para que você jejue, para que você consagre a sua vida. E que nada e nem ninguém possa ser distração para que você, por algum momento da sua vida, olhe para trás. Que essa palavra possa trazer edificação ao corpo do Mashiach. Que a minha e as suas forças possam ser renovadas. É isso que eu desejo em nome de Yahshua Mashiach. Que a nossa caminhada possa ser firme e avante, até alcançarmos as portas da nova Canaã celestial. Forte abraço a meus amados irmãos, a minhas amadas irmãs. Beijo no seu coração. E vou ficando por aqui com a nossa frase de sempre. Até o nosso próximo encontro, se assim o nosso Abba Pai nos permitir. Tamo junto. Forte abraço, beijo no coração.